Olá, mulheres, sou Rose de Sá e estou mais uma vez aqui para continuar a leitura do livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. O capítulo 3 tem por título Primeiro em mim, depois através de mim. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo, assim como caminhamos feridos quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir outras pessoas. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade de estarmos feridas e de ferirmos os demais, pois se existe algo que tem poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. Não há como evitar fluir o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Talvez este seja o motivo de vermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acabam dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é que ministra. Por isso, antes de Deus usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida. Assim como está escrito no livro de Jó, capítulo 5, verso 18. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Não é incomum olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais ou temas conjugais. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação externa que anelamos. Somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos nos demais, ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos. Somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações. Existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender. E uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixamos de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a minha história, lembro-me que aos 24 anos me lancei verdadeiramente e de todo o coração ao Senhor. E imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente. Apenas me entregando totalmente rendida a Ele é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos, mulheres para as quais a palavra dos que ministram testifica o alimento que elas recebem em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundamente, e da fonte que jorram essas águas, elas alimentam umas às outras, uma vez que ninguém tem o suficiente e todas precisamos aprender a receber umas das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas da nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele.
Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, desenvolvemos outra característica como mulheres improváveis. Deixamos de nos importar com títulos e posições. Ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Estas nos ensinam uma das lições mais valiosas que devemos aprender sempre: permanecer em silêncio. É vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois, quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens, pois, se amarmos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso a frustrações. Porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante das nossas falhas, nos apontarão como culpadas. Devemos construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixar a nossa reputação com Ele, pois somente Ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, já estaria perdida e presa a sentimentos de decepção e rancor. No entanto, aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas e muitas mulheres se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo do que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus não lhes convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa do arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma os poucos pães e peixes em alimento para a multidão. A falta dela, porém, faz do que poderia ser um banquete um lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos não pode estar nesse lugar tão frágil que é a opinião alheia. Devemos lançar as raízes da nossa identidade em Deus por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É dessa intimidade e desse relacionamento que nascerão as direções mais importantes da nossa vida. Nesse sentido, é urgente parar de tentar impressionar as pessoas ou nos esconder delas. O que significa dizer que devemos ser mulheres autênticas, porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer primeiramente em nós, aliada à convicção de quem somos nele. Uma coisa é certa: tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz. Em Atos 9, do 1 ao 12, está escrito: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve saber. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a enxergar. Atos 9 exemplifica perfeitamente os momentos em que fazemos as coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quando na realidade não temos. Paulo estava em uma missão a respeito da qual pensava agradar a Deus, mas foi necessário cair do cavalo para que ele voltasse ao propósito divino. Na ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário escolher alguém para completar os 12. E diante da proximidade dessa escolha, surgiu Matias. No entanto, Deus continuava chamando pessoas. E fez isso com Paulo, alguém que muito provavelmente não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria. E hoje, ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada a força de uma postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão depois de cair do cavalo, estava literalmente cego. Embora já estivesse espiritualmente cego, a cegueira física foi oportuna para que Saulo entendesse a cegueira espiritual que estava vivendo. Como é triste sofrer na carne a permissão de Deus para enxergar as prisões e a cegueira espiritual em que estamos. Para algumas de nós, parece se tratar da única forma de entender sua real condição. Esse texto nos chama a atenção para outro fato. Quem participou da restauração de Saulo não foram os grandes da sinagoga, nem seus colegas fariseus mais chegados, e sim Ananias, um homem simples e comum, um improvável. Nem sempre as pessoas que Deus usa são conhecidas e têm visibilidade no meio evangélico, mas pessoas que em seu anonimato são cheias do Espírito Santo e ouvem o Senhor. Trata-se de pessoas que não possuem muitos seguidores, mas que dobram joelhos e os céus se abrem. São homens e mulheres verdadeiros Ananias, usados por Deus para nos devolver a visão. Precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a chegar a lugares em Deus que nos devolvam a visão. Lugares nos quais tenhamos a capacidade de visão restaurada. Às vezes, Deus permite cegueiras para que finalmente caiamos no lugar certo. Na maioria das vezes, quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira também do nosso bando. É comum nos entristecermos quando isso acontece, porque alguns dos nossos ciclos de amizade se perdem. No entanto, devemos nos alegrar com os Ananias que nos devolvem a nós mesmas. A troca de bando requer que encontremos um novo lugar e propósito. De repente, Paulo enfrentou uma crise de credibilidade. Naquele momento, as pessoas começaram a duvidar da conversão dele e da nova conduta que ele havia adotado. Às vezes, a falta de credibilidade com as pessoas é o impulso de que precisamos para mudar de postura. Mas é também em meio à falta de credibilidade que conhecemos Barnabés, pessoas que não desistem de nós e que acreditam no que Deus está fazendo. Graças a Deus, porque Ele sempre levanta um Barnabé na nossa vida. Barnabé tipifica pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus, que não se relacionam conosco com base no nosso passado, mas sim tendo em vista o futuro que o Senhor reservou para nós. Além de precisarmos de Barnabés, é importante que sejamos Barnabés na vida de outras pessoas, pois é necessário olhar com amor para as improváveis e acreditar que elas podem mudar. Todas precisamos de uma segunda chance em muitas áreas da nossa vida.
E Deus é especialista em usar as pessoas mais inesperadas e quebradas para que saibamos que Ele escolhe as loucas deste mundo para confundir as sábias, a fim de que a glória seja apenas dele. Deus não está buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver subjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas que estejam dispostas a render-lhe a própria vida. Mulheres cuja maior fome é a presença de Deus. É tempo de Deus restaurar os ouvidos espirituais e o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em seu lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus espera que assumamos a nossa posição e usemos a autoridade que Ele nos deu quando nos convocou. Escute o seu chamado e assuma a posição para a qual Deus a chamou. Depois de ter passado pela dinâmica do reino, Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. Essa é a primeira parte do capítulo 3, primeiro em mim, depois através de mim. Sou Rose de Sá e te espero para o próximo áudio com muito amor e carinho.